consumo ínfima em relação à sua renda, você tem um sistema que é assustador de concentração de renda que se dá pelo sistema tributário. A ditadura fez isso, né? Quando você pega esse imposto e entrega para a remuneração dos rentistas que vivem especulando com a dívida pública, bom, aí você tem o Estado vira uma bomba de sucção de renda dos pobres para os ricos, tá certo? Então a ditadura instaurou isto, e isso aqui continua até hoje. De novo aquela coisa, né? Ditadura venceu, etc. Muito bem. E mais subsídios a setores privilegiados, por exemplo, que mercado de capitais. Bom, esses aí, subsídio. Tá certo? Reforma trabalhista. Substituição da negociação entre empresas e sindicatos por índices pré-estabelecidos. Reajustes com índices pré-estabelecidos. O que é isso? O reajuste do salário é calculado em função da previsão de inflação feita pelo governo. Bom, como o governo sempre prevê uma inflação menor do que a real, o reajuste nunca acompanha a inflação. Tá certo? Fim da estabilidade no emprego, né? Hoje em dia, as pessoas vivem sob o terror de perder o emprego. Né? A perda do emprego é uma coisa que mexe com a estrutura psíquica das pessoas. Certo? Isso é um projeto da ditadura. Certo? Que inventou o fundo de garantia, né? Para pôr no lugar da estabilidade. Mas antigamente as pessoas tinham estabilidade no emprego. Não ia ser mandado embora. Tá certo? E claro, repressão política. Evidentemente, que vocês já discutiram aqui nas outras palestras. Reforma financeira. Flexibilização dos vínculos financeiros entre as instituições financeiras privadas daqui e as empresas privadas aqui instaladas com os bancos transnacionais. Por quê? Porque as multinacionais, uma vez instaladas aqui, tomavam crédito fora. Tá claro? Quer dizer, então, uma das reformas da ditadura foi a flexibilização da entrada. Então, vocês veem como que o sistema de financiamento da indústria passa a estar aprisionado, né? Passa a ser determinado pelos circuitos financeiros transnacionais. Né? Então, essas são as primeiras reformas da ditadura. Tem muito mais, eu podia detalhar, etc., mas eu quero ficar com a direção geral da coisa. Né? O que as reformas do PAEG mostram já? Né? Em primeiro lugar, uma tendência ao agravamento da concentração de renda. Em segundo lugar, uma tendência ao aprofundamento do endividamento externo. Tá claro? O que é isso? É a amplificação, é a resolução dos dilemas da nossa industrialização pela amplificação dos seus problemas basilares. Tá certo? Vocês sabem que na discussão sobre os dilemas da industrialização do subdesenvolvimento, existem várias estratégias, tem uma discussão muito... E uma das estratégias é o seguinte: economias subdesenvolvidas podem avançar no seu processo de industrialização se esse processo for acompanhado por um aumento progressivo da concentração da renda. Vocês sabem como é que é o nome desse modelo na teoria do desenvolvimento? Modelo brasileiro. Certo? O Celso Vittar fez um livro chamado Análise do Modelo Brasileiro, né? Para entender essa via de industrialização na periferia. Bom, aí vem o milagre, né? 68 a 73, deu fim. Né? O que é o milagre? A economia abandona a coisa ortodoxa de contenção dos gastos públicos, né? E vai para uma política de crescimento heterodoxa, né? Puxada pelo aumento do gasto público. E mais, puxada pelo crédito ao consumo.
né? Mas que crédito ao consumo? O crédito ao consumo da chamada classe média alta. Certo? Que aqui você passa a ter uma fratura, a tendência é existir uma fratura dentro da classe média, né? Uma tendência de cada vez mais haver um distanciamento entre o que é uma classe média alta e o que é uma classe média baixa. É decorrência desse modelo, do milagre da ditadura, né? Crédito ao consumo. Obrigado. De uma classe média diferenciada. Portanto, crescimento baseado na expansão da indústria de bens duráveis. Certo? Eletrodoméstico, geladeira, televisão, certo? Bom, a custa do quê? De mais concentração de renda. Tá certo? Então você vai excluindo os de baixo e sustentando o crescimento pela expansão do gasto público e pelo crédito ao consumo diferenciado, né, de uma classe média mais alta, né? E isso passa a ser o motor do crescimento econômico no milagre, né? Aqui há até uma certa compensação do problema da concentração de renda no avanço dos gastos em infraestrutura, né? E principalmente na construção civil, né? Por essa via, os de baixo, pela expansão do emprego, principalmente na construção civil, os de baixo têm levemente compensadas as tendências da concentração de renda, né? O argumento do Delfim Neto é o seguinte, é que quando você tira o cara do sertão no Nordeste e traz o cara para a construção civil na cidade, não importa que a renda esteja concentrando, ele nesse movimento avançou 400 anos. Ele tinha a expectativa de que esse avanço pudesse legitimar socialmente a ditadura, etc. Né? Esses caras da construção civil vão ser a base social da torcida do Corinthians, né? Quer dizer, em geral, essa pessoa que era da caráter popular da torcida vem muito daqui, né? Dos migrantes e tal, vem nesse período da fila, né? Bom, como é que financia o crédito para o consumo? Endividamento. Certo? A juros baixos, tudo bem, aqui na época. Mas vai gestando o embrião do endividamento. Até que em 73 vem a crise do petróleo. Certo? O que acontece na crise do petróleo de 73? A economia brasileira, aqui já é o período do Geisel, a terceira etapa da economia da ditadura, né, pós-milagre, que é o chamado segundo PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento. É uma tentativa de responder à crise do petróleo, à crise do modelo brasileiro, com o avanço da industrialização, né? A ideia de que um plano nacional de desenvolvimento poderia romper os gargalos da industrialização. Mas como que ele é feito? Por quê? Porque qual era um grande gargalo que começa a aparecer? Quer dizer, quando você dá crédito para o consumo de duráveis, e isso expande a indústria de bens duráveis no Brasil, você passa a ter uma pressão enorme por importação de máquinas e equipamentos. Tá certo? Como é que você faz frente à necessidade dessa importação? Com dívida. Tá claro? Então, segundo o PND, em tese, seria a tentativa de romper com esses gargalos. Quer dizer, de ir para uma industrialização de fato mais pesada em bens de capital, né? E de produzir a inserção externa do Brasil, transformar o Brasil num exportador de produtos industrializados, né?
De novo, qual é o mecanismo de financiamento disso? Os empréstimos, né? Agora, no que isso está inserido? E aí a gente vai, quer dizer, começando a entender o saldo do que a ditadura, que a economia da ditadura deixou. O mundo da crise do petróleo, a partir dos anos 70, é o mundo da chamada reciclagem dos petrodólares, né? Vou explicar rapidamente o que é a reciclagem dos petrodólares. É o seguinte, em 73 os países da OPEP formam um cartel do petróleo, arbitrariamente aumentaram os preços do petróleo. Os países centrais continuaram demandando petróleo na mesma quantidade. Portanto, entraram em déficit com as economias do Oriente Médio. E as economias do Oriente Médio embolsaram uma quantidade enorme de dinheiro nisso, né? Onde é que eles puseram esse dinheiro? Onde é que os sheiks fizeram com esse dinheiro? Tirando algumas exceções de alguns projetos de industrialização, etc., esse dinheiro foi ser reciclado no mercado financeiro internacional, que já estava se formando de uma maneira intensa a partir do processo de transnacionalização, claro. Então esse dinheiro foi para os bancos transnacionais. Esses bancos transnacionais precisavam remunerar esse capital para os países do Oriente Médio. Portanto, eles precisavam emprestar esse dinheiro em troca de juros para alguém. Tá claro? Para na diferença entre o juro que empresta e o juro que paga, eles lucrarem. Para quem que eles emprestam? Para a periferia. Tá claro? O que a periferia faz com esse dinheiro? Importa dos países desenvolvidos. Então, o déficit que os países desenvolvidos tinham em relação aos países da OPEP, né? De certa forma, existem dados sobre isso, não vou citar, até tenho aqui. Eles são compensados por essas exportações que eles fazem para a periferia. E a periferia financia essas exportações com o crédito que toma no sistema financeiro internacional. Então, onde é que está a conta disso? Quem é que paga a conta disso? São os juros que as economias periféricas pagam para o sistema financeiro internacional. Está claro? Então, o segundo PND, na verdade, ele está ancorado nesse modelo da reciclagem dos petrodólares. Tá certo? Quer dizer, uma tentativa de avançar a industrialização, de enfrentar os gargalos da industrialização, um projeto megalômano, né, que imaginava que o crescimento do milagre econômico era uma condição permanente da economia brasileira, etc., né? Quer dizer, mas fazem isso entrando na reciclagem dos petrodólares e amplificando a dívida externa, na verdade. Tá certo? Bom, em 79 vem o segundo choque do petróleo, né? Quer dizer, o segundo PND, evidentemente, não resolve as questões, né? Vem em 79 o segundo choque do petróleo. Você tem um mundo em que, justamente por esses mecanismos, né, do desenvolvimento do sistema financeiro internacional, da estrutura financeira das transnacionais, dos gastos militares americanos, etc., quer dizer, tudo isso produziu no mundo uma enxurrada de dólares, né? E uma tendência à crise do dólar, né? Muito bem. O que colocava, digamos, em questão a própria situação hegemônica dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem para responder a isso? Recolhem os dólares da economia internacional. Como é que eles recolhem? Subindo de uma maneira explosiva a sua taxa de juros. É a política do Paul Volcker. Certo? Quando sobe exponencialmente as taxas de juros, arrebenta os países endividados. Tá certo? E aí é que veio a conta da economia política da ditadura.
tá certo? Eu vou dizer para vocês vou ver se eu acho aqui nesses papéis, uns dados sobre isso, para a gente ver mais ou menos o saldo, né, do projeto de desenvolvimento da ditadura. Entre 1974 e 78, o custo da dívida, ou seja, isso antes, hein? Antes da subida da taxa de juros, antes da explosão da dívida. Entre 74 e 78, o custo da dívida, os juros que o Brasil paga para o sistema financeiro, né? As pessoas gostam muito de fazer a seguinte conta, né? Quantos meses você trabalha no ano para pagar os impostos? Seria muito interessante a seguinte conta: quantos meses você trabalha por ano para pagar os juros que enriquecem os especuladores com a dívida pública? Bom, entre 74 e 78, o custo da dívida aumentou de 3,4 bilhões para 10 bilhões de dólares, certo? De 39% das exportações para 73% das exportações. Em 78, o Brasil transferia 3/4 das suas reservas, das suas divisas, para pagar juros. Isso equivalia a 5% do PIB. Tá certo? Ou seja, a segunda crise do petróleo e o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos em 79 e 80 simplesmente acelerou uma crise que já estava em curso pela própria política da ditadura. O aumento do pagamento de juros foi o seguinte: 1980, o Brasil pagou 6,3 bilhões de dólares de juros. 81, 8,3. 82, 11 bilhões. Então você vai tendo, nesse final da ditadura, uma trajetória crescente de transferência, né, da riqueza nacional para o pagamento de juros. Então esse é o saldo da política da ditadura, o aprofundamento da dependência financeira, né, e como que essa estratégia de comando da economia pelas transnacionais, né, leva a uma corrosão das próprias bases dessa economia pelo peso do endividamento. E, em segundo lugar, a segunda herança da ditadura foi a cristalização de um regime de apartheid social, né? Quer dizer, é aí que o Brasil, de fato, vira campeão mundial da desigualdade. Tá certo? Então, para terminar, né, vou encerrar dizendo o seguinte, então. Do ponto de vista econômico, né, a ditadura nos deixa, sim, há um processo de industrialização e tudo mais, quer dizer, mas que reproduz aqueles problemas estruturais e que chega num impasse nos anos 80, que é quando ela se retira da história, né? Quer dizer, o que vem depois é uma economia que não consegue retomar o mesmo